Um, dois, três, quatro. E aí, galera, pra gente finalizar, em cima, vamos relembrar de algumas coisas que a gente falou na semana passada e nessa semana, que a gente lembra fresquinho, eu já vou meio que te intuir pros exercícios, né? Já vou terminar aí com alguma coisa que você já vai trabalhar já já. Pode ser? Bora? Pra finalizar. Bom, a gente começa falando de várias coisas, né, que a gente queria lembrar, por conta de estar começando agora, né, o nosso cursinho. E a gente acaba falando de algumas coisas que, na verdade, são pertencentes quase na totalidade, né, ao conjuntos numéricos, né? Eu falei disso ainda há pouco, no meio da aula. E é isso mesmo, tá? Tanto na semana passada quanto nessa, basicamente quase tudo que a gente falou iria, por exemplo, compete, né, a ideia de conjuntos numéricos. Talvez você tenha visto na escola separado, em outras escolas juntos, mas, querendo ou não, compete. Ou, pelo menos, falando disso, já dá para depois falar de conjuntos, que é o que a gente vai fazer na semana que vem. Tranquilo? E aí, aqui a gente fala dos conjuntos numéricos, né? Só dos números, para ser mais específico. E aí depois a gente começa a falar das operações, que podem ter, que é o que basicamente cai no vestibular. Lembrando, o que a gente falou tanto na semana passada quanto nessa, não é que não seja importante, tá? Não é que não caia. Mas é porque não vai ser o eixo, né? Não vai ser a matéria em si que vai ser cobrada. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo são coisas que a gente, né, mais basais, e são ferramentas que a gente vai acabar usando dentro de outros assuntos, como função de segundo grau, como análise combinatória, como probabilidade. Entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente falar de conjuntos, a ideia de conjunto, na semana que vem, a gente vai falar de união, de interseção, de diferença, e aí essas ideias aqui que a gente, né, nós trocamos, tanto na semana passada quanto nessa, são ideias que precisam estar bem assim, bem solidificadas para a gente ter facilidade, dar a decorrência, a devida sequência, né, no assunto, sem a gente ficar travando tanto, nem eu, nem você, tá? Então bora. Falamos sobre conjuntos numéricos, né? Começamos falando dos naturais, dos inteiros, dos racionais. Esse aqui a gente, né, não falou tanto, falei ainda agora, então eu vou dar uma atenção para ele e depois a gente fecha a matéria, pode ser? Galera, a gente falou dos naturais, que eram os números, né, o conjunto numérico primeiro criado na natureza, ou pelo menos no olhar, né, eurocêntrico, é o primeiro registro que a gente tem, né? Quanto a um número que era usado, né? Um conjunto de números usados para contar elementos da natureza. Por isso, inclusive, o nome era conjunto de números naturais, os naturals. Bom, e aí você tem o 0, 1, o 2, o 3, até o mais infinito, né? Sempre esses inteiros. Falando de inteiros, o conjunto determinado pela letra Z, né? Com essa segunda barra aí, você pode lembrar de zinteiros, né? Z de zinteiros. São todos os naturais e seus simétricos. Como assim simétrico? Lembra o que é um simétrico? Simétrico é o mesmo número só com um sinal trocado. Então, o 2, qual é o simétrico do 2? O menos 2. Qual é o simétrico do menos 3? 3. Ou seja, é o mesmo número, mesmo valor absoluto, só que com sinal trocado. Tranquilo? Então, os inteiros têm todos os naturais e seus simétricos. Então, os inteiros, eles acabam tendo mais números do que os naturais. Por isso que nessa representação aqui, ó, o natural é um conjunto, né, uma linha poligonal aqui fechada. E o inteiro também é uma linha poligonal maior do que o natural, inclusive contendo o natural. Porque os inteiros têm todos os naturais ou seja, junto, né, simultaneamente tem os naturais e os seus simétricos. Tranquilão? Beleza? Tá. Falamos também do conjunto dos números racionais, que não tem nada a ver com Mano Brown, nada desse tipo, tá? O conjunto dos números racionais, ele vai falar dos números que podem ser escritos no formato de uma fração. Tranquilo? Então, por exemplo, qualquer número que possa ser escrito numa fração é racional. Com essa definição, a gente acaba tendo que todos os naturais e todos os inteiros são racionais, porque todos esses números são possíveis de escrever numa fração, né? Lembrando, tipo, natural 2. O número 2 pode ser o 4 sobre 2, o resultado vai dar 2, então ele é racional. No inteiro, o menos 2. Bom, o inteiro menos 2... menos 4 dividido para 2 vai dar menos 2, então ele também é racional, tranquilo? A gente falou de dízima, né? Dízimas periódicas, ou seja, números infinitos, porém com período, né? E aí, a gente pode falar agora dos irracionais, que esse i de irracional, ele acaba sendo uma negação aos racionais, ou seja, se os racionais, por definição, são todos os números que podem ser escritos no formato de uma fração, os irracionais são justamente os números que não podem ser escritos nesse formato fracionário A sobre B. Então, por exemplo, quais são os números que acabam aparecendo aqui? Aí nos irracionais tem, por exemplo, raízes não exatas, porque são números, são dízimas não periódicas. Temos, por exemplo, π, que é também uma dízima não periódica. Tem a constante de Euler, que também é uma dízima não periódica. Ou seja, qualquer número assim, com infinitas casas sem período, porque se tivesse infinitas casas e tivesse um período, seria a tal da dízima periódica. Então, qualquer dízima não periódica é um número irracional. Aí eu fiz uma descrição aqui.
não sei se ela tá justa, mas só para você entender, que a ideia aqui é a seguinte. Bom, você acreditou que por muitos anos que o conjunto dos números reais era o maior conjunto que nós tínhamos na natureza. Conforme foi o avanço, né? Conforme a cronologia mesmo da história, a gente criou os naturais, quer dizer, a gente, né? Eu falo de um jeito que parece até que estava lá, mas né, os matemáticos, enfim, os seres humanos criaram os naturais, depois os inteiros, os racionais, os irracionais. E por um momento, como eu disse, a gente acreditou que os reais eram o maior dos conjuntos. Por quê? A ideia dos reais é justamente você juntar todos esses anteriores. Então, se você junta os naturais, unido com os inteiros, unido com os reais, unido com os irracionais, com os racionais e unido com os irracionais, a gente vai ter o conjunto dos números reais, que seria essa última linha aqui, tá? Mais pra frente a gente vai ver que não, tá? Não, essa afirmação não é verdadeira, os reais não representam o maior dos conjuntos numéricos, porque a gente tem um conjunto dos números complexos, né? Que até trabalha com aquela unidade imaginária, que é o i, lembra disso? Não sei se alguém já estudou isso. Mas a gente vai falar disso depois, porque eu acho que não vai ter muita serventia pra gente lembrar agora. A gente lembraria e depois, né, cairia no desuso e só usaria bem lá no final do nosso planejamento, beleza? Mas a gente vai falar com certeza de números imaginários. E aí embaixo eu coloquei pra gente, né? Então reais seria você unir todos esses conjuntos, naturais, inteiros, racionais e irracionais. Bom, e aí, assim, para também representar isso de outra maneira, a gente pode usar o que a gente chama de eixo real ou reta real, tá? Que é para representar todos esses números. Então eu já acabei, né, fracionando ela aqui em inteiros, para você lembrar aí do macetinho, inteiros. Repara que a orientação positiva para ela é para a direita, na maioria das vezes, né? Quase que todas as vezes. Não sei que alguém esteja querendo fazer alguma pegadinha muito, dá sacana contigo. Aí aqui, botei o 0. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, assim seguiria, né? Mais infinito e menos infinito para a esquerda. Aí, por exemplo, a gente pode perceber que entre o 0 e 1 vai ter, por exemplo, a fração, né? 1 sobre 2. O racional 1 sobre 2. Sim? Bom, os naturais já estão todos aqui e os inteiros estão aqui e eles também são inteiros, né? Lembrando. Então, tem os racionais, por exemplo. Quer ver? Uma que está entre 0 e meio. Tem uma outra aqui que é o 1/3. 1/3 é aquele 0,33333 que a gente viu, lembra, semana passada? Na dízima periódica. Aí, por exemplo, o que seria irracional? O irracional também dá para colocar na reta real. Vou pegar um exemplo aqui. A raiz de 3, tu lembra quanto é que é? Ela é 1,7. Eu vou pegar a raiz de 5, pode ser? Aí fica um pouco mais de espaço. A raiz de 5, ela é aproximadamente ali 2,2, vamos colocar assim. Então, a gente teria lá mais ou menos por aqui. Aqui seria a raiz de 5. O π é 3,14, né? O π estaria mais ou menos por aqui, assim. A constante de Euler, ela é 2,71. 2,71 é um pouquinho depois da raiz de 5. Estaria mais para cá, na real. Aqui seria a constante de Euler. Aqui seria 5 sobre 2, pode ser? Tá muito apertado, enfim. Tá tudo marcado aí. Senão vai embolar mais do que, né, ajudar. Tranquilo? Então a gente pode usar a reta real para representar todos esses números reais, tá? Só colocar no devido espaço e onde faz mais sentido mesmo. Muita atenção aí. E falando sobre intervalos reais, né, sobre reta real, agora sim eu falo sobre intervalos reais mais específicos. A gente vai falar da ideia de intervalo e a gente tem diferentes maneiras de representar esses intervalos. E interpretar também, eu diria. Então eu já coloquei logo o exemplo para também, já que a gente está relembrando, né, não precisa ficar enrolando muito. Imagina que você tem um conjunto A, assim, em que cada elemento X pertence, tá? Esse E indica pertence aos reais. Tal que, com uma condição, que esse X deve ser maior ou igual a 3. Bora lá, então. Eu vou marcar esse 3 mais ou menos por aqui, pode ser? 3 está mais ou menos aqui. Então, o 3 vai ser a referência, porque todo o valor de X é maior ou igual a ele. Então, a gente teria como representação do conjunto A, isso aqui que está de azul. Tranquilo? Isso aqui que está de azul é o conjunto A. E uma atenção, tá? Como o conjunto A ele pode ser qualquer elemento maior ou até mesmo igual ao 3, a gente faz uma bolinha fechada, né? Pinta dentro. Ou seja, a gente poderia representar assim, tá? Fechado porque inclui o 3. O 3 serve como elemento para o conjunto A. E uma segunda maneira de... Quer dizer, terceira, né? Tem essa, tem a reta real. Uma outra maneira de você representar seria assim, né? Fechado no 3. Como segue infinitamente, vai seguir para o mais infinito, né? E aí você lembra, a gente falou disso semana passada, aberto para o mais infinito, enfim.
Sempre, infinito sempre vai ser sempre aberto, independente se ele é mais infinito ou menos infinito. Olha o conjunto B, se liga. X pertence ao G, está o quê? X entre 2 e 7. Bom, vou marcar esse 2 aqui assim, 2, marcar esse 7 aqui assim, 7, tá? Então, todo mundo que estiver entre 2 e 7 é conjunto B. Aqui é conjunto A. E aqui é o conjunto B, tá? Vamos lá, das bolinhas, né? Muita gente fica na apreensão, pô, aí que eu pinto, não pinto, pinto dentro, não pinto dentro. Tá, o 2 a gente vai pintar, porque inclui o 2, e o 7 não, né? Então a gente teria assim, intervalo 2, fechado no 2 e aberto no 7. Show de bola? Pra finalizar mesmo, tá? Quer ver? A gente poderia avaliar se alguns elementos pertencem ou não a esses conjuntos. Quer ver? O 1 pertence ou não a esse conjunto B? Não pertence, né? Aí a ideia de falar que ele não pertence é você fazer um E cortado, tá? Sim, E cortado. E, por exemplo, o 2. O 2 em relação ao conjunto B pertence ou não? O 2 pertence. Lembra? Porque ele está com a bolinha fechada. Agora, outra. 7. 7 pertence ou não ao conjunto B? Galera, 7 não pertence, porque ele não está incluso. É a bolinha aberta, ela está aberta. Então, até o 6,999 está valendo. Faz parte. O 7 não. Show? Tá. Existe uma outra maneira também que é interessante, falando de conjunto, para avaliar se, como a gente estava avaliando ainda há pouco, se um elemento faz parte ou não, a gente usa a letrinha E ou E cortado, né, que seria a sonegação. Então, elemento conjunto, a gente usa o E. Quando a gente compara dois conjuntos, para ver se um conjunto está dentro do outro ou não, a gente usa essas letrinhas aqui, ó. Eu vou adiantar para vocês, a gente vai falar disso mais para frente. Seria o contido, e o C, ao contrário, seria o contém. E cada um deles também tem a negação, tá? Então, por exemplo, avalia aqui para mim. O que eu posso afirmar dos naturais em relação aos inteiros? Os naturais contêm os inteiros? Os naturais estão contidos nos inteiros? Bom, se a gente olha essa representação, a gente vê que o natural está dentro, né? Dentro faz muito mais sentido estar contido, né? E aí seria o C normal. Só para te mostrar uma outra coisa, se o natural está contido no inteiro, sabe uma outra coisa que a gente também poderia falar dos naturais em relação aos inteiros? Sabe o quê? É que os naturais não contêm os inteiros. Isso faz sentido também, é uma possibilidade, é uma outra verdade. Além dos naturais estarem contidos, que foi o que a gente escreveu aqui, olha lá, contido em Z, o N está dentro, está contido. Se ele está dentro, ele não contém. É uma verdade também, né? É meio que para um outro lado, né? Fazendo um complemento, né, dessa verdade. Então, além de N estar contido em Z, N não contém o A, tá? Isso aqui seria não... Eita, tá vazando, né? Peraí. Não contém... Isso aqui seria contido. Beleza? Tranquilo? Então, de novo, quando que a gente usa essas letrinhas aqui e as suas negações? Na comparação entre conjuntos. Uma relação conjunto-conjunto. Tá? E a gente acaba usando essas letrinhas aqui, né, de não pertence e pertence, justamente quando a gente compara elemento com conjunto, tá? Então, isso aqui a gente usa quando a gente compara elementos com conjunto, beleza? Aí, a partir disso, eu vou separar uma bateria boa de exercícios para vocês e aí vocês vão treinar isso aí bastante. Então, a gente se vê na monitoria. Valeu, galera. Pô, satisfação. Tamo juntão, tá? Até mais.